Casei aos 30, tive 2 filhas, e diante dessa estrutura me deparei com um desafio que eu sempre via minha mãe passando: a gestão da vida pessoal, profissional, familiar e domiciliar. E usando a referência empreendedora que eu sempre tive em casa, eu fui em busca de alguma coisa que pudesse trazer um pouquinho mais de leveza para as nossas vidas. E foi assim que surgiu o aplicativo Dinda, uma forma nunca vista antes de facilitar a vida da casa e da família. Essa é a história da nossa convidada de hoje, Aline Parnes. Mãe e criadora do aplicativo Dinda, ela topou estar aqui com a gente hoje para trocar sobre um tema tão importante e que atravessa tantas mães, que é como lidar com a sobrecarga materna. Aline, que felicidade ter você aqui com a gente. Tô muito orgulhosa de poder trazer a sua história, né, e a sua invenção pra gente levar pra outras mulheres. Tô muito feliz mesmo. Obrigada por ter topado, viu? Meninas, obrigada a vocês. É uma honra enorme, especialmente alguém que tá começando esse trajeto, ter ouvidos, né? Então, assim, a gente sabe como na rede materna esse apoio é fundamental. Então, vocês criarem esse espaço, abrir para outras mães, outras histórias, assim, a gente se sente é um abraço quentinho. É muito bom. Que toda mamãe precisa, né? Que mãe não precisa um abraço quentinho, né? Tô pra conhecer. Exatamente. E que tem tudo a ver com o que a gente tá aqui pra falar hoje, que é esse tema da sobrecarga materna, né? Que né, a gente quantas vezes tá ali no meio do caos da sobrecarga de tantas tarefas, tantas coisas, e a gente precisa desse acalento, né? Totalmente. A sobrecarga materna com certeza é uma coisa muito comum, totalmente comum em todas as mães, né? Sim, eu acho muito curioso porque, bom, a gente ainda vai entrar no aplicativo, mas só, assim, um desenho disso. Quando eu vi o seu aplicativo, eu me dei conta de quanta coisa fazia parte dessa sobrecarga materna, né? A gente vai passear por isso, mas como que isso a gente vai naturalizando, e em determinado momento a gente só olha e fala, caramba, né? Parece que eu não fiz nada durante o dia. E quando a gente olha ali no aplicativo a quantidade de coisas que a gente ganha uma dimensão, né, do tamanho que é. Totalmente. Mas exatamente que isso é a sobrecarga, né? Quando você vai deixando naturalmente, as coisas vão acontecendo, você não enumera aquilo, daí chegando no final do dia, você tá exausto, você fala assim, mas eu não fiz nada hoje, eu só fiquei com meus filhos, eu só tomei conta de casa, eu só fiz compras e geri a casa e eu tô morta. Sim. É isso, você não percebe quantas coisas estão entre vírgulas ali, entre parênteses, que pra chegar naquele formato final, já todo mundo vivo, com saúde, em casa nas camas, pra chegar naquele final do dia, o que você não passou, né? E mesmo que a gente perceba a quantidade de coisa que fez, a gente vai ter sempre uma tendência a achar que faltou. Com certeza. Então fica esse lugar de caramba, eu fiz até tudo bem, isso aqui eu fiz, mas faltou isso aqui, ou essa falta da percepção de ter sido produtivo, né? Mas antes da gente entrar, já entrando, porque a gente tá aqui, ó, ansiosa pra falar disso. A gente já começou, né? A sobrecarga materna, é hora que eu sobrecarga materna, a gente já levanta a mão pra falar, né? Eu, me chama. Mas antes disso, se apresenta pra quem não te conhece, saber um pouquinho sobre quem é a Aline. Eu sou a Aline, vou fazer 37 anos, eu tenho 2 meninas, sou casada há 8 anos, e... caramba. Passou rápido, né? Quanta coisa nesse atropelada. Calma aí. E eu encontrei na maternidade, eu acredito como a maior parte das mulheres, um novo caminho, um novo recomeço. E eu tinha muito isso de refazer a minha família, porque eu vim de uma sequência de perdas familiares e que meu núcleo familiar ficou basicamente eu e meu pai. Então, refazer a minha família era uma coisa muito importante pra mim e eu tava esperando ansiosamente por esse momento. E aí veio a questão da pandemia, eu originalmente sou designer de interiores, tive meu escritório durante 13 anos, veio a pandemia, obras pararam, tudo parou, e aí eu me botei falando assim, é isso mesmo que eu quero pra mim, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, e vi que eu tava feliz, porque eu gosto de interiores, mas eu não tava realizada. Eu queria encontrar um propósito maior, mas eu também não tava procurando. E aí eu já sabia que eu queria ser mãe, já tava na véspera, né, do nosso planejamento ali, vamos esperar a pandemia dar uma aliviada, tá seguro, vamos engravidar, já tava batendo ali a data.
E aí foi assim, engravidamos da nossa primeira filha, depois engravidamos da nossa segunda filha, e eu tava nisso, vivendo a maternidade sem muita pressa de descobrir qual seria o próximo passo, mas eu sou inquieta. E eu comecei a ficar bastante incomodada com uma coisa que eu imagino que não aconteça na casa de vocês, com a situação de eu estava com o bebê no colo amamentando e continuavam aquela assim... Ô Aline, você sabe onde que tá não sei o que lá? Ô Aline, que já quer vacina? Ô amor, mas vem cá. E o pessoal da vacina chega aqui horas, a pediatra não sei o que lá. Ô filha, nananana. No meu caso não era filha, né? Minha sogra. Todo mundo me acessando pra falar tudo. Eu falava, gente, eu tô amamentando, não é possível que vocês não saibam. Onde só eu sei de tudo, só eu sei que acabou o papel, sou eu que tem que anotar que acabou o papel higiênico da casa, ninguém pode pegar e anotar, ou então se alguém anotou, ninguém sabe onde tá a lista, tem que me perguntar se tá faltando alguma coisa, sabe? Poxa, eu falei, cara, não é possível que tem que estar sempre no colo de alguém. E eu não sou um alecrim dourado, isso acontece com todo mundo, entendeu? E aí eu vi que isso então é um problema muito mais grave, né? Porque se fosse só eu, é que eu tenho um probleminha, mas não é o caso. Todo mundo, isso acontece em todas as casas. E na verdade a gente é atravessado por isso, porque socialmente isso é colocado, a mulher, a mãe, muito colocada nesse lugar. Mas sabe, Carol, às vezes até, tipo, é só o pai ou é só a mãe. Mas normalmente você tem esse papel de alguém na casa que assume esse lado, essa função. E tudo acaba sobrecaindo sobre essa única pessoa. Eu falei, cara, não é possível. Por que não existe algum lugar que você consiga botar tudo pra todo mundo conseguir ajudar de forma ativa? Cara, eu tenho um marido maravilhoso, muito participativo. Sabe, eu, graças a Deus, eu tenho a condição de ter uma funcionária também, que é uma baita rede de apoio pra gente. A minha sogra, que apesar de não ter mais mãe, uma sogra que é super presente também, uma baita avó. Mas assim, não adiantava nada tudo isso se eles não sabiam tomar as atitudes. Eles querem ajudar, mas não sabem como. Aí eu comecei a planilhar as coisas e botar na geladeira. Eu falei, bom, então vou começar a planilhar a lista dos remédios, a lista do que tem que botar na mochilinha da natação, a lista da blá, blá. Só que, cara, o tempo todo as informações mudam. O bebê ganhou 1 quilo, já mudou a dosagem do remédio, da vitamina. Aí você fala assim, agora, imprime tudo de novo. E eu lá com o bebê no colo e outra correndo pela casa. Eu falei, cara, não é possível. Comecei a pesquisar. ChatGPT. Me mande listas de aplicativos para a maternidade, que ele resolveu meu problema. Eu não tava a fim de inventar nada. Eu tava correndo de problema, na verdade. Eu tava com 2 bebês em casa, tava de mais um. Aí eu falei, cara, não tem. Comecei a pesquisar por que não tem. Eu falei, cara, não tem mesmo. E é uma dor real, uma dor que não é só minha, é uma dor de todos os lares. Tem sempre o centralizador desse lar. De forma geral, a gente fala muito, né? A gente brinca muito no aplicativo sobre a maternidade, sobre carga materna, porque é muita realidade nossa, principalmente a brasileira, né? Muito a mulher que assume esse papel. E eu tô falando assim porque eu não estudei para saber os outros, mas assim, daqui eu tenho certeza do que eu tô falando, que aqui o papel da mulher, a gente tem esse papel com certeza. Então assim, eu falei, cara, então vamos tentar resolver isso? Vou tentar. Eu comecei a pesquisar, enfim, e aí foi indo, começando a pesquisar, e aí surgiu. Eu falei, cara, e o negócio, o buraco era bem mais embaixo do que eu esperava, as dores são muito maiores do que eu esperava, e cada vez que as minhas filhas vieram crescendo, eu falava assim, não, mas vai crescendo, vai resolvendo. Não, e são novas aventuras, novos problemas, novas coisas pra lidar, novas planilhas. Aí já não é mais a planilha só da aulinha de música, da musicalização e da natação, aí já começa o balé, aí já começa a aulinha de futebol ou judô, e a aula de inglês, e aí a escolinha, e só vão ampliando as listas, e as vitaminas, e as atividades, cara, vida social das crianças, não sei quantas mil festinhas, e presente de aniversário de e aí demandas de compras pra casa, e o número das crianças. Só eu sei quanto cada uma calça, quanto cada uma veste. Sim. Aí você vai vendo que o negócio vai aumentando. Eu lá atrás, assim, né, quando o Tom nasceu, eu tinha muito... Eu até uma vez me estressei um pouco com meu marido, né? Aí ele falou, mas eu só tô te fazendo uma pergunta. Eu falei assim, eu só não quero ouvir perguntas. Eu só tô num momento que eu não posso ouvir nenhuma pergunta. Eu não quero ouvir pergunta, assim. Porque é um pouco isso, é nesse caminho, assim. E ele fala, mas é porque eu não sei. E aí eu falo, mas eu não quero pergunta, eu não aguento mais pergunta. Eles querem ajudar, mas não sabem como, né? A gente não deixa a fórmula, o caminho, o mapa pra ninguém. Então eu senti falta desse mapa. Sim, e uma coisa que você dividiu com a gente ali no backstage, que faz muito sentido, que você fala assim, é uma reeducação, né? Então, e quando você fala também do aplicativo num lugar de propósito pra você, assim, é muito sobre o Maternares pra gente também, né? Sim. Então, é um lugar maior do que só desenvolver um aplicativo, né? E oferecer pras mães. É um lugar onde você olha aquilo e fala assim, a gente precisa mudar, não adianta a gente só falar... a gente só entrar com a nossa crítica, ou só entrar com o nosso ponto de vista, né? Ou só entrar com a nossa visão de mundo.
se a gente não, de fato, pode fazer algum movimento diferente. Perfeito. E o seu aplicativo, eu acho que ele é bem isso mesmo, assim, da gente pensar numa reeducação. Assim, é um início de uma reeducação. Totalmente. Assim, onde a gente entende que não existe uma pessoa responsável por nada. Assim, existe um casal que é responsável, né? Ou, né? Sim. Casado ou separado. Casado não ou importa, separado. né? Tem um casal Aqueles elementos daquela dinâmica que familiar. são os responsáveis, né? E a gente tem a rede de apoio, que é responsável parcialmente por algumas coisas. Então, seja porque se comprometeu a buscar na escola, seja porque se comprometeu, né? Sim. Então, entender que é isso. E é onde a gente consegue agrupar isso para que todo mundo tenha essa proatividade, esse movimento de ir atrás. Exato, é exatamente isso. Porque a mulher, cada vez mais, né, essa coisa bem cultural que vocês falaram, estão voltando a assumir o nosso papel de mãe, de amiga, de empresária. E a sociedade, isso, por ver tudo girando muito rápido, faz essa cobrança muito ativa da gente. E a gente, tá bom, a gente quer ser tudo isso, mas como é que a gente... Não tem como também deixar o outro lado, a casa, as crianças, quem vai fazer então no nosso lugar, né? Então, e aí toda essa rede vem pra ajudar, né? Seja paga, seja não paga. É uma coisa muito da América Latina isso, né? Do vizinho se mete, e a tia e a avó e todo mundo chega junto, que é maravilhoso. Mas é isso, às vezes muitas mãos, o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Não tem como. Então, assim, é isso, é uma reeducação de aceitar ajuda, né? Porque nós, mães, também temos isso, né? Exatamente. A Carol tava falando sobre isso no Beck. Tipo assim, cara, eu quero ajuda, mas no final das contas eu não sei muito delegar, porque no final eu prefiro fazer do meu jeito. A dificuldade de delegar também tá atravessada, porque a gente, Totalmente. por mais... E aí, pegando o gancho do que você falou, da necessidade da mudança, e você tá sendo agente disso, mas a gente precisa também trabalhar internamente, como mulheres, como mães, essa coisa que a gente, no fundo, carrega de que do meu jeito vai ser melhor. Que eu vou saber isso daqui, que eu vou dizer, faça da maneira que eu faria. É isso. Quando, na verdade, é de uma riqueza, quando a gente deixa o outro, no caso da maternidade, né? O outro criar essa relação também com teu filho, Sim. né? Seja o pai ou qualquer outro Vai elemento botar o body dessa pela rede de cabeça apoio. por baixo, no final o body vai estar no lugar. Exatamente. E, assim, eu achei maravilhosa a ideia do nome, porque Dinda traz muito esse lugar, né? Quase de uma fada madrinha, né? De um lugar assim, de tipo, olha, deixa eu te ajudar a resolver isso aqui. Eu achei muito bom isso. É a pessoa assim, que a gente deixa, né? O nosso bem mais precioso na nossa ausência. É Sim. isso que eu ia falar também, né? O fada madrinha e a madrinha, de fato, que é aquela é. pessoa que a gente escolhe, quando a gente escolhe os padrinhos do nosso filho, é nesse intuito, né? Olha, você é uma pessoa de confiança, eu posso deixar isso. com você como se fosse uma extensão minha. Exatamente. Sim. Mas a Carol tava até falando, né, a gente fazer esse movimento, né? A gente tá usando o aplicativo, né, como um facilitador pra gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, quando a gente pensou no tema sobrecarga materna, que é um tema que não podia faltar aqui, assim, a gente pensou exatamente em alguém que esse tema fosse tão relevante a ponto de você levantar e fazer alguma coisa em relação a isso, né? Mas ele é um facilitador pra gente falar desse tema, mas é um movimento que a gente precisa realmente pensar para a nossa vida, né? A gente pensa na fusão que a gente faz com o nosso filho, né? E isso tem, assim, falar dessa fusão materno-bebê, né? Como é que a gente entender essa retomada na nossa identidade é também permitir sair de cena. Sim. Então... E pra permitir sair de cena, você tem que estar com as coisas minimamente sobre controle. Exatamente. Porque isso é muito instintivo nosso, Carol. Não se Muito. sinta culpada, não é? Porque assim, você tipo assim, mas eu também não deixo. É mais forte que a gente, que afinal de contas aquele ser humano chegou ao mundo, ele precisa da gente. Se não for Exato. por aquele alimento, quem tem o alimento, né? Tudo bem que, graças a Deus, a tecnologia tá avançada, temos fórmulas, etc. Mas assim, né? Primariamente é o leite que vem da mãe. Mas é muito importante que a gente entenda os limites disso, né? Totalmente. Porque quando você traz, por exemplo, a ideia do aplicativo, e aí eu vou expandir para uma ideia global, né, da gente se resgatar desse lugar, né, da gente se desafogar desse limbo que a gente vai, né, da Sim. sobrecarga materna, é a gente entender que a gente pode sair de cena. Né, que nem tudo depende da gente para que a sobrevivência aconteça. Porque como tá muito introjetado esse lugar, né, onde a mãe, ela precisa abrir mão de si, né, como a gente falou com a Mari, a qualquer custo, e que isso é ser boa mãe, né, como a gente tá muito ainda fusionado aquele bebê, a gente acha que tudo depende da gente. Sim. Enquanto a gente pode, sim, né, isso aqui não depende de mim.
Assim, isso que não depende de mim. E Paulinha, quando você descobre a beleza que é você sair de cena e quando você volta, as coisas estão no lugar, o bem que isso te faz e o bem que isso faz pra todo mundo, eu escuto isso muito. Mas é porque se eu não tiver ali, hoje eu vou acordar um pouco mais tarde, e aí eu não vou brincar com meu bebê naquela parte da manhã. Eu falo, tá bom, mas você vai acordar tão melhor. E quando você encontrar o seu bebê, você vai estar tão melhor pro seu bebê, que se permita dormir um pouquinho mais. Entendeu? Se permita pular uma mamada na madrugada. Se permita fazer o que te faz bem pra te tornar bem. Que só você cuidando de você vai poder cuidar do próximo. E a gente entra naquele looping de só bebê, só bebê, só bebê, só bebê, só bebê, só família, só família, só família. A gente vai se afundando e no pior a gente acaba sendo a pior versão pra eles. Né? Pro bebê, pra família, pra todo mundo. E então, eu acho que é isso. Não tem como falar de sobrecarga materna sem falar dessa importância de se cuidar pra estar melhor pros filhos. Totalmente. Porque a gente também tem essa coisa que como você trouxe muito bem no nosso papo com a Mariana, da gente ter conversado sobre também cultural, essa coisa de se doar sem limites. Sem limites. E que a gente se cuidando, estando bem com a gente vai ser mais inteira, mães mais inteiras, mulheres mais inteiras. Qualquer papel que a gente venha assumir, a gente vai conseguir assumir esse papel melhor, né? Então, e pra isso a gente precisa entender que a mãe precisa de um olhar pra ela. Porque a gente fala muito disso, né? Quando você vê... A gente fala da gravidez, né? Quando a gente tá num cenário de gravidez, a gente tem ali um cuidado com a mãe, né? Porque cuidar da mãe significa cuidar do filho. Sim. E quando o filho nasce, automaticamente essa lógica parece que ela desaparece. Né? Assim, a gente olha muito pro bebê e a gente esquece que tem uma mãe ali que também tá se adaptando a esse mundo, que também. Exatamente, que tá nascendo também. Tá nascendo. Então, olhar pra essa mãe é entender isso, assim, olha, a gente precisa cuidar dessa mãe, a gente que eu digo, a gente enquanto mãe também, sabe? Sim, assim. com certeza. É muito quando aquele negócio de onde aperta o calo, né? E eu acredito muito que a rede de apoio materno, ela é tão firme, né? A gente se entende tanto, a gente se olha, a gente troca tanto, porque a gente se coloca num lugar que a gente nunca se colocou antes. E a gente descobre juntos o universo completamente. Uma amiga minha faz uma analogia de bem-vindo ao outro lado do portal. É tipo quase que como isso. Você renasce, é incrível. E você, quando você não é mãe, você escuta isso e fala, não é tão assim. Cara, e é bizarro como você, eu, Aline, deixei de ser Aline. Agora eu sou Aline, mãe de. Entendeu? Nunca mais sou Aline. Entendeu? Me chamam pelo nome da minha filha constantemente. E é normal e tudo bem. Como eu também já fiz com várias amigas mães. Então assim, mas é muito forte. A gente não tem noção disso até a gente passar. O quanto realmente surge uma nova mulher nesse momento. E é isso. E aí toda a sociedade nesse mesmo momento olha pro bebê e esquece que tá tendo um outro nascimento, que é o puerpério, né? Que é toda essa redescoberta e que é tão sofrido. Eu até hoje tomo antidepressivo. Eu também. Entendeu? E é muito punk, e é uma coisa que, tipo assim, é quase que um tabu. E eu falo com a maior naturalidade, porque, gente, precisei e preciso, e não tem o menor problema. Enquanto eu precisar tomar pra tá bem pra mim, pra eu tá bem pra minha família, entendeu? Só que, assim, mais um tabu que vira, né? E mais essa sobrecarga aí, essa falta de olhar, essa falta de senso, de tato com essa mãe que acabou de nascer também. Sim. E me parece muito melodramático, mas quem viveu isso na pele sabe que é muito forte. Exatamente. Sim. Mas o que eu ia falar pra você é que na sua fala você falou sobre ter visto a sobrecarga da tua mãe. Sim. E que você, na tua estrutura familiar, vai se lembrando de desafios que você viu sua mãe passando, né? Fala um pouquinho mais pra gente disso, assim, como é que... O que você lembra de ver? Porque a gente tá falando de momentos muito diferentes de vida, né? Completamente. Porque eu costumo falar muito isso, assim, nós não fomos as crianças que nossos filhos são e vão ser, né, adolescentes. A gente vive muita coisa diferente. O mundo mudou então, muito, a gente tem um grande desafio no maternar, que é... A gente pode até olhar pra gente, adolescente, criança, como uma referência, mas tem um abismo, uma distância, né? Então, como é que é você hoje, né, tendo essa movimentação pra esse cuidado, né, com a sobrecarga materna, tanto seu quanto de outras, né? E olhando pra lá, pra onde você tinha referência, nessa diferença de criação, como é que bate pra você? E Carol, você falou uma coisa muito, muito interessante, porque é natural, né? Qualquer novos ciclos e novas décadas, né? É diferente uma infância da outra, mas a gente especificamente tá vivendo uma diferença muito discrepante. Os nossos pais e muitas vezes, inclusive as mães, os avós, não entendem tanto essa dor dessa mãe de hoje,
Porque quando eles eram crianças e quando a gente era criança, a tecnologia, o mundo era outro, né? A tecnologia veio nesse momento, essa ruptura da tecnologia é uma coisa muito grosseira. Então, quando eu olho pra trás e vejo a minha mãe, como a minha mãe era mãe, não tinha tecnologia. Ela era a mãe da planilha, do papelzinho, de que anotava os custos no papelzinho, era a mãe que ia presencialmente no supermercado, que imagina pedir supermercado em casa, era a mãe que fazia tudo isso. E a minha mãe, naquela época, já era muito avançadinha, ela trabalhava de casa. Meu pai também trabalhava de casa, isso não era tão comum. Então, meus pais trabalhavam de casa, então eu pude realmente ver constantemente, diariamente, esse mix, desse equilíbrio dos pratinhos. Então, era mãe, era mulher pro meu pai, era amiga das amigas, malhava, se cuidava pra caramba, amava se cuidar, ao mesmo tempo cuidava da casa, a gente morava em casa, cuidava do trabalho, era tudo, e uma baita mãe, tá? Tava tudo rodando ali, e não era Mulher Maravilha, eu cansei de ver ela chorando várias vezes, né, e hoje em dia a gente tem de cara, eu acho até que ela chorou muito pouco, pra tudo que ela passava. Entendeu? E aí, como a gente... Aí chegamos agora nós, na maternidade, com essa tecnologia, com inteligência artificial e tudo envolvido, tanta coisa chegando pra gente. E a gente fala assim, gente, por que a maternidade, o maternar está tão ainda ultrapassado, tão nos métodos de antigamente, a gente tem tantos artifícios, sabe? Sim. Então eu acho que o meu exercício, Carol, respondendo essa pergunta, é sim olhar pra ela o tempo todo e falar assim, o que dá pra eu fazer diferente pra não ter que sofrer o que ela sofreu? Não é que a mãe era uma pessoa sofrida de forma alguma, a mãe era super inspiradora, super feliz, super alegre, pessoa... Inclusive, se você encontrasse com ela, ela podia estar passando poucos e bons. Você nunca ia descobrir, porque ela sempre foi muito positiva. Dito isso, a gente sabe que nós, no íntimo, todos nós, especialmente com essa questão do Instagram hoje em dia, né? A gente vê cenários que não são reais. As nossas intimidades são muito... Nossos buracos são sempre muito mais embaixo. O que a gente pode usar a tecnologia em nosso favor para não precisar ser tão difícil? O que isso pode ajudar? E como que isso não diminui em nada a mãe que a gente é. Ao contrário. Né? Muito pelo contrário. Mas, às vezes, assim como o trabalho, né? Muitas vezes as pessoas atribuem a ideia de trabalho a que precisa ser sofrido, precisa ser penoso, precisa ser workaholic, né? Precisa ser aquela pessoa que não tem tempo pra nada, pra você olhar e ter alguma... A gente já mudou um pouco a mentalidade sobre o trabalho. Mas a gente não mudou tanto assim a mentalidade sobre a maternidade. Então, assim, a gente olha pra aquela mãe, por exemplo, que é aquela... A gente, que eu digo enquanto sociedade, né? Fala, nossa, ela dá conta de tudo, né? Aquela mãe que... Né? Enquanto hoje, assim, olha e fala assim, cara, deixa eu te dar um abraço, assim, sabe? Assim, aonde a gente pode aliviar e que isso é muito, muito, muito positivo pra todo mundo. Né, mas ainda tá ali, e eu acho que é esse o gancho, sabe, de você falar assim, cara, é isso, vamos usar a tecnologia, porque, assim, uma coisa que tem dentro do aplicativo, né, assim, se eu posso ter ali no aplicativo uma área onde a pessoa acessa e fala o que tem dentro da mochila da escola do meu filho, você deixa ali tudo bonitinho, alguém vai fazer a mochila, alguém entra lá e vê, né? Sem precisar acessar uma mãe, que nesse momento pode estar numa reunião de trabalho, como ela pode estar fazendo a unha, ou ela pode estar dormindo, ou tomando série. Vendo uma série, ou tomando um drink com as amigas, não importa, mas ela tá tendo um momento que ela escolheu ter pra ela, e ela não quer ser acessada. Se a gente pode ter exatamente essa pessoa entrando ali, vendo o que tem na mochila, marcando os itens, e nós, controladores como somos, vendo no nosso telefone que tá tudo sendo marcado bonitinho, que foi feito por mãe, né, gente? Eu não ia deixar barato essa parte da gente continuar controlando. Seria muito pra... Você tem a opção de controlar, né? Assim, exatamente. Pra mãe que não consegue abrir mão, tem lá. Pelo menos a pessoa ela vai... Automaticamente, um celularzinho dela, se ela quiser entrar ali, ela pegou aí. Mas que eu acho que tem esqueceu a ver de pegar o óculos de natação. Manda aquele WhatsApp, tá saindo, tá dando horário, não pegou o óculos de natação, hein? Não, mas eu acho que tem a ver com o que a gente tava falando, porque você vê como que a coisa pode tomar uma mesma forma que é a mãe ser a administradora desse conteúdo que tá ali. Quando, na verdade, todo mundo pode fazer... É dividido por igual dentro do aplicativo. Todo mundo pode acessar tudo, mexer em tudo. Não tem uma pessoa, um administrador. Não, tem um administrador, no caso, que é quem baixa, seja a mãe, seja o pai, seja a avó. Enfim, que vai configurar para aquela família, né? Sim. Porque até então, por mais que temos tecnologia, ainda não somos, né? Não temos uma bola de cristal para saber quem é cada um, quantos filhos tem. O que Mas depois de administrado, todo mundo tem a mesma autonomia. No aplicativo. Que o administrador queira. Sim, então, por exemplo, ali no aplicativo a gente tem a área das compras, tá?
eu não preciso querer compartilhar com, sei lá, a minha sogra, a minha tia, a minha prima, o que tem nas compras do supermercado da minha casa. Então eu posso ocultar a parte de compras dela, mas eu preciso perfeitamente que a babá acesse pra anotar, sei lá, alguma coisa de farmácia pras meninas, um repelente, como eu também preciso que meu marido acesse pra ele adicionar algumas coisas, então pra eles não tá ocultado. Então, por segurança, por exemplo, entrou uma funcionária nova na minha casa, eu preciso que ela acesse o aplicativo, porque, sei lá, vamos supor, a babá faltou, a diarista tá lá e ela vai dar uma mão pra mim com a minha filha. E aí ela que vai montar a mochila da natação, porque eu cheguei no horário correndo e tal. Eu vou dar acesso pra ela ao aplicativo, mas, cara, ela é uma diarista nova, eu não conheço, eu não vou dar acesso aos documentos. Então tem isso, você consegue ter esse diferente nível de controle pra quem você dá acesso. Isso é pra muito ver legal. ou não ver, pra editar ou não editar. Então, que também é muito importante, né? Sim, e aí entra o lugar que não é direcionado necessariamente à maternidade, que é um lugar onde a gente tá falando sobre a gerência da casa. Total. Né? Então, Total. assim, de você ter ali, você consegue organizar, você consegue selecionar quem são as pessoas. E eu acho, assim, super... Aquela psicóloga vê coisa em tudo, né? Mas assim, eu acho muito terapêutico quando você pega e você começa a ter noção de quem pode te ajudar com o quê. Porque eu acho que a própria forma de você escolher quem é que tem acesso ao quê, o que você divide com quem, a gente não pensa nisso Totalmente. ativamente na nossa vida. Totalmente. Né? Por exemplo, a minha mãe, o que a minha mãe pode me ajudar? Se eu tô pensando ali no aplicativo que eu vou dividir com ela, sei lá, as compras, eu tô entendendo que minha mãe, em algum momento, ela pode me ajudar com compras. Sim. Então, se tá muito pesado pra mim fazer as compras, eu posso acessar a minha mãe, né? Exatamente. Isso assim, eu tô falando tudo isso usando o aplicativo como base, mas pra nossa vida, esse exercício da gente parar pra pensar. Total. Quem são as pessoas ao meu redor? Quem é a minha rede de apoio? Essa minha rede de apoio, ela, ainda que eu não baixe o aplicativo, mas eu tenho certeza que as pessoas vão baixar, assim, mas ainda que a gente não tenha um aplicativo, não existisse essa ideia, assim, cara, se eu tivesse, né, que delegar, quem faria o quê? Exato. Porque é pensar Pra que eu vou dar o ativamente. acesso ao aplicativo da minha vida? Ao aplicativo né? da minha vida, Olha exatamente. que pergunta. Vamos levar pro consultório essa pergunta, né? Para as pessoas. É isso. Pra quem que você dá essa coisa preciosa? Porque é uma Exatamente. preciosidade. Você Totalmente. tem o acesso à dinâmica familiar ali do seu dia a dia, né? Claro, tem a parte dos documentos, que é uma parte muito mais sensível, Sim. mas o resto são itens que, tipo assim, se você vai botar bolacha na lancheira ou biscoito, vamos polemizar, bolacha ou biscoito, tanto faz, entendeu? Ninguém tá preocupado, entendeu? Pouco me importa se a Carol bota repelente, se ela bota protetor solar ou se ela não bota nada disso na mochila da filha dela, entendeu? Mas quando eu chamo de preciosidade, não é nem essa coisa do que é seguro ou Sim, não sim, é. sim, sim. Não, mas de ter mas é o acesso, nosso... mas é a nossa daquilo rotina, que é fala nosso da sua íntimo. vida, É da a vida sua da sua vida. família. Por isso é adianta. precioso. Você Isso. vai abrir ali pra aquele aplicativo, né? A sua rotina, a sua vida, quantas pessoas tem na sua casa, quem são essas pessoas, quem é ligado a quem, entendeu? Então, assim, você tá dividindo a sua vida com aquela pessoa, com aquela pessoa, aquela máquina, né? Com aquele aplicativo. E são tantas camadas disso, né? Porque a partir do momento que você pensa assim, você pensa em quem são as pessoas dessa rede de apoio, com quem que eu vou dividir, né, a minha vida. Então, vou dividir. Então, aqui eu já tô pensando numa camada, né? Quando você pra olhar tudo o que tem, já é outra camada, porque é você dar conta da sobrecarga. Tudo isso estava dentro da minha cabeça. Totalmente. Sabe? Tudo isso eu tava carregando dentro de mim e tentando administrar sozinha, né? Caramba, se eu tenho 4 pessoas pra trabalhar em cima disso, por que eu tô fazendo isso sozinha? E tem o próprio exercício da gente conseguir sair de cena, que é o aplicativo estar nos celulares e eu conseguir... E Paulinha, e eu vou te falar que até essa questão da sobrecarga, da gente, né, fazer esse mapeamento de como é que eu poderia estar dividindo, também tem a questão da sobrecarga que a gente faz internamente da responsabilidade. Então, por exemplo, até pra coisas mais sérias, acontece uma emergência, eu tô aqui gravando com vocês. Eu tô tranquila que se acontece qualquer coisa, bater um febrão, as minhas funcionárias, a minha sogra que tá lá com elas agora, ela consegue pegar, entrar no aplicativo, ver quem é pediatra, mandar uma mensagem pro pediatra, tem a dosagem do remédio ali, tem a carteira do plano de saúde, qual é o hospital que é pra ir, ela pega, ela vai, não precisa de mim. E eu consigo chegar a tempo depois, já tudo meio que encaminhado. Sim, Entendeu? sim. Antes do aplicativo, eu tinha que ficar assim, cara, eu vou me ausentar durante 1 hora, 2 horas, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que compartilhar? Porque a gente não faz, mas deveria, né? Os contratos que eu tenho que compartilhar, os documentos que eu tenho que compartilhar. Onde é que vai estar tudo isso acontecendo? Vou pegar uma ponte aérea, pegar um avião.
Se acontecer alguma Tô coisa. incomunicável, né? E isso bate em muitas mães, né? De ouvir assim, eu tenho muito medo de morrer. Eu não posso morrer porque agora eu tenho um filho pra criar. Sabe, assim, de se ouvir uma angústia das mães nesse lugar. Continua sem poder morrer, mas assim... Não, continua sem poder morrer, aquela. Não, mas eu acho que quando a gente entende que muito dessa angústia... Claro, gente, eu tô falando de um recorte dessa angústia, né? A gente sabe que tem outras coisas envolvidas. Mas assim, quando a gente olha pra esse medo de morrer e a gente entende que isso também tá atrelado ao fato de que a gente que sabe como cuidar desse filho, porque a gente que centraliza e as pessoas também centralizam na gente. Então essa própria noção de que é a gente que sabe tudo, a gente que, né, que organiza a vida daquele filho, a gente que, né, isso é mais um componente que coloca aí esse peso de não posso morrer de jeito nenhum. E olha né? que sobrecarga, olha que responsabilidade. Porque assim, eu tenho que virar uma super heroína de um dia pro outro. Eu lembro dos primeiros meses da Clara, eu ter sentido isso muito forte. Teve um dia que eu fui num local, eu tava no Uber sozinha, era uma das poucas vezes que eu tava saindo, assim, primeiro sozinha. E era um local daqui do Rio, né, assim, alguns locais perigosos, né, a gente infelizmente vive isso. E eu lembro que eu olhava em volta e eu tava me sentindo com mais medo e pensando, cara, não pode acontecer nada comigo. E nesses primeiros meses, então, dessa simbiose, né, claro, é o que você falou, cara, não pode acontecer nunca, mas assim, naquele momento em que você entende que o bebê nem entendeu que nasceu, você fala assim, não, peraí, exatamente. Pelo amor de Deus. Então isso pode ser muito pesado. Eu acho que fica esse peso, não tem jeito, a gente carrega. Não vai ser um aplicativo não nunca é uma que coisa... vai sanar isso, com certeza. Não. Mas não é pelo menos por uma coisa intenção. boba do tipo, entendeu? Eu posso estar mais tranquila, focada 100% da minha atenção em vocês, que na pior... Pelo menos os primeiros passos as pessoas conseguem dar, entendeu? Sim. Agir na emergência. Mas é tirar o grosso. É tirar o que tá em Porque eu acho que você tá excesso. falando, na verdade, eu entendo que você fala que assim, não é que o aplicativo não tem intenção de sanar esse lugar mais profundo, emocional. Nunca, jamais. Mas ele tem um caminho pra esse trabalho emocional que a gente precisa fazer. É um porque convite. é um convite. Quando você é convidado a delegar, quando você é convidado a pensar, como você disse muito bem, Paulinha, na sua rede de apoio, quem eu quero ter comigo nisso, de alguma maneira fica um pouquinho mais palpável pensar em como é que as pessoas vão lidar com as coisas do meu filho ou da minha filha quando eu não estiver, seja no avião, seja aqui gravando com o celular desligado, enfim. Mas de alguma maneira isso vem à tona, né? Tem uma série que fala de um jogo assim que você dá umas fichas, né, pros participantes e tudo mais, e você tem que administrar essas fichas. Se você usa muita ficha em determinado momento, você vai acabar no final, você pode ser eliminado por falta de ficha. Sim. Então eu penso muito nisso, assim, que às vezes a gente gasta muita ficha em coisas que a gente não precisa gastar. Assim, aquela ficha que a gente, por exemplo, gasta, a ficha eu tô pensando que é a nossa energia, né? Então, assim, aquela ficha que a gente gasta pensando na mochila do filho é uma ficha que você poderia economizar. Sabe, assim, que você não precisava gastar com isso. Então eu acho que é um pouco da gente ir separando Você as vai até coisas. gastar uma vez, mas você não precisa gastar 50 vezes. Exatamente. Você bota ali Vamos ser real, gente. A gente vai gastar uma vez. Por mais que exista inteligência e você peça pra ela fazer a mochila, você vai revisar. Tem que revisar. É uma inteligência, ela não é mãe. E não é mãe daquela pessoa, né? Então, assim, tem a sua particularidade. Não, e a gente vai olhar. Ou não. Eu acho que você abre o convite exatamente para as possibilidades maternas. Porque a gente tá falando muito das mães que não querem abrir mão do controle. Sim. Mas a gente não tem só mães que não querem abrir mão do controle. Sim. Apesar da gente achar difícil que elas existam, brincadeira. Elas existem. Mas elas existem. Não. Ao contrário, tá até pedindo, pelo amor de Deus, alguém assume o controle! Eu só quero sair do controle, né? Não são todos. Então eu acho que é isso. Você abre um convite de que aqui, ó, você tem essa possibilidade de fazer desta maneira. Eu posso usar pro que eu quiser. Como tudo. Eu acho que a internet, né, a tecnologia, as redes sociais, é isso. A gente tem uma proposta e a gente usa como a gente quiser, entre aspas, né? Exatamente. E, Carol, complementando a sua fala que você falou assim, então é um exercício pra mãe pensar, né? Quem é? A Paulinha também falou, quem são essas pessoas? Mas também para as pessoas que a gente vai convidar a participar, de entender o nível de responsabilidade que elas também têm. Ai, conta comigo, conta comigo. É lindo falar, olha, conta comigo, hein? Mas aí na hora que te cadastra no aplicativo, você tá tendo acesso àquela listinha de natação... não, conta comigo que não é só vou passar e vou levar na natação, vou ficar lá de fora batendo palma pro netinho, né? Eu vou passar mais cedo, eu vou montar a mochila, que a mochila não brota, Sim. né? Vou pegar, vou montar, que horas é, como é que eu faço, onde fica. Ou seja, é um convite a essa rede de apoio
entender ainda mais aquela a sua rotina de sobrecarga. verdade, a sobrecarga, A sua exatamente. E qual o papel dela ali? Exato. Sabe até onde mais ela consegue ajudar, entendeu? É. Porque às vezes até quer, mas tipo, não para pra pensar que até chegar, Onde é possível. pegar na portaria o netinho lindo pronto pra natação, o que teve ali antes do preparo? Né? E até quando a gente fala dessa coisa da diferença de momentos de criação, se a gente pega da geração dos nossos pais para nossos filhos, né? A gente tem, por exemplo, essa coisa mesmo da própria alimentação. O sal não entra antes de 1 ano, o açúcar não entra antes de 2 anos. Na nossa época não tinha Nada disso. É. Então, assim, a gente acaba tendo muito mais esse cuidado por estudos que vieram e mostraram que isso é benéfico para a criança, para a gestação, enfim. Só que isso também sobrecarrega, porque é mais regra. É mais né? regra. E quantas vezes A gente acaba ficou que as mais pessoas chata. mais velhas ficamos mais chatas diante do olhar das Não, pessoas não. muitas vezes. Ai, vocês muito chatas, cheia na de minha época regra, tinha vocês são isso, insuportáveis. A gente fica Comia chata qualquer mesmo. coisa. Tá aí vivo. Ninguém morreu. Exato. Pois é. Não, mas é mesmo, assim, eu acho que esse convite a gente olhar com cuidado pra sobrecarga, né, mental, é muito bom. Tem um vídeo no Instagram que rola muito de um pai que fala assim, eu me preparei pra tudo, né, acho que a esposa dele viajou, ficou 1 mês fora, não lembro qual foi o contexto, mas ele fala, eu me preparei pra não dormir, eu preparei pra ter que fazer um monte de coisa, eu preparei isso, mas eu não me preparei pra sobrecarga materna. Assim, o meu marido mesmo, quando eu vou pra São Paulo, que ele fica com meu filho, quando ele começou a ficar, ele falava assim, tem dias que ele fala pra mim assim, cara, é muita coisa pra pensar. Eu tô estressado, porque é muita coisa pra pensar. Eu tenho que pensar no que vai almoçar, eu tenho que pensar no lanche, tenho que pensar Eu falei assim... E são esse é coisas bobas, mas Exatamente. que não blocam, né? Porque Exatamente. quando você cresce, você vira um ser humano, você vai se formando como gente, é natural. Você já não precisa... Você já sabe os remédios que você toma, a hora que você acorda, já tá tudo muito automático em você, mas daqui a pouco surge um novo serzinho que você tem que pensar por ele também. Exato. E é muito bom que a gente consiga olhar pra esse convite pra gente pensar sobre a carga materna aqui, é exatamente, principalmente assim, pra quem tá começando, assim, o filho acabou de nascer, pra que a gente, antes da gente naturalizar e automatizar toda essa sobrecarga, né, a gente pense se a gente precisa, sabe, assim, porque tem muita coisa na maternidade que é uma nova adaptação nossa, só que às vezes a gente também acaba se adaptando a coisas que a gente não tem que se adaptar, a coisas que a gente pode Que a fazer gente se diferente. Ou exige seja, a se adaptar. Ou seja, não Exatamente. carregue pesos que você não precisa porque já é pesado o suficiente, Exatamente. né? Exatamente. A gente se coloca umas coisas, a gente sabe disso. Igual você falou, a questão do sal, do açúcar. Realmente tem muitos estudos, tem estudos pra tudo, né, hoje em dia. Exatamente. Então, se a gente entrar nesse barco, a gente pega neuras. Se você for começar a estudar sobre tipos de parto, sobre tipos de alimentação, cara, você pode entrar numas e uns pesos, o tipo de sono, e tem que ser o quarto assim, tem que ser o quarto assado. Cara, é você escolher a sua verdade. Exatamente. É você escolher pra você o que vale a pena pra você carregar e o que é você que vai carregar, o que é o seu parceiro, sua O que parceira. funciona quem pra vai você e carregar, pra sua funciona pra família. sua família. O que funciona- É você ouvir a sua verdade. Você pegar todas as informações e fazer o seu filtro. Exatamente. E não tentar usar tudo, porque, cara, ninguém é super-homem. Exatamente. Não tem como. E isso, essa semana eu vivi uma situação que, assim, tem tudo a ver com o que a gente tá conversando. Porque eu tava me arrumando, tava atrasada e tava em casa meio estressada que eu não achava alguma coisa, não me lembro o que era. E aí, a Clara naquele momento resolveu que ela queria mamar. E ela grudou em mim, que ela ficava atrás de mim, onde eu ia mamar. Uma hora eu virei e falei, eu tenho um rabo agora. Porque ela tava atrás de mim a casa inteira. E eu conversando com meu marido nesse momento, ele comenta isso comigo. Ele fala assim, caramba, eu tô cansado, né? E é parceiro pra caramba, sempre foi. E ele fala, cara, eu imagino você que além disso tudo tem esse lugar da mãe. Que não tem jeito. Tem hora que sou Que é eu, só tem a hora mãe. que é a mãe. E ainda tem o desmame que ainda tá pra acontecer. Então, assim, tudo que isso acontece que é o peito. Essa sobrecarga também é uma sobrecarga muito forte. Mas independente da questão da amamentação, esse lugar materno pode ser muito pesado. E é isso que a gente tá aqui falando hoje, né? Sobre isso que é real. Porque eu acho que também é o que a gente tava falando, a sobrecarga materna existe e também cabe a nós fazer com que ela deixe de existir um pouco mais também, né? Porque é isso, a gente se bota no lugar, a gente se coloca como necessária. Muitas mães eu conheço que, tipo assim, não, mas eu que dou mamada à madrugada. Eu falo, mas, não, porque no final a mãe quer estar ali, a mãe quer ser essa necessidade. Porque ele só dorme comigo, se for comigo.
quando a gente para pra ver também, tem esse lugar também que a mãe se coloca como... Essa dependência que a mãe também cria. Então, é um exercício também pra nós, mães, pensarmos o que eu tô tornando esse serzinho independente de mim, até onde que isso é saudável e até onde isso não é saudável. E tolerar um pouco, né? Acho que existe um lugar de tolerar o desconforto. Porque a gente, muitas vezes, deixa de delegar e tudo mais porque a gente não consegue tolerar o desconforto da gente não estar no controle. Total. Ou presente. Tolerar o desconforto do nosso filho. Então, assim, acho que tolerar o desconforto é uma tônica importante. Eu vi um vídeo que apareceu pra mim nas redes sociais essa semana, que era um vídeo de humor, mas é muito real, né? A mãe falando assim, 5 minutinhos de respiro. Então, toma, fica com ele pra mim aqui, por favor. Aí a mãe sentadinha na cadeira, o vídeo é só dela. Aí ela assim, não é assim, segura assim, a chupeta, vira. Então, não consegue relaxar, né? Fica ali de olho, ele não é uma coisa gosta. de, toma, vai, né? Ele não gosta, não. Me dá, é melhor, mais fácil, né? Volta pra cá. Porque mesmo no momento em que oficialmente é um descanso, não tem descanso. Essa cena desse vídeo é uma cena que é muito frequente. E é isso. Essa é a sobrecarga materna. Essa é a sobrecarga materna. Essa é a maternidade real, né? Mas que a gente certeza. tá aqui, né, como você disse, pra tentar dar um alívio pra isso e tentar se abraçar. E teu aplicativo tem essa intenção. Então, parabéns pela sua ideia. Obrigada. E espero conseguir ser esse abraço quentinho pra muitas mães por aí. E vai conseguir, com certeza. Vamos pro bate-bola. Vambora, vamos lá. Aline, uma coisa que você gosta muito na maternidade. Tudo eu, não, mentira. Tá no controle de tudo. A louca! Quero diminuir isso, mas eu adoro Mas isso. eu adoro. Que eu amo na maternidade. Eu amo meus momentos com elas. Tipo assim, aquele momento que tá só a gente ali, em família. Tipo, seja deitado na nossa cama quando acabou de acordar, aquela mãozinha na mãozinha, aquele cheirinho, botar pra dormir quando eu tô com paciência. Porque não é todo dia que a gente tá, vamos ser sincera. São esses momentos, aquele olharzinho apaixonado, sabe? Assim, é essa troca real que a gente sabe que é aquela que a gente vai ficar com muita saudade quando passar. Com certeza. Eu amo na maternidade essa troca. E se você puder definir sua maternidade com uma palavra, qual que você escolhe? Dedicação. Você falou de uma coisa que você gosta muito, fiquei curiosa. Uma coisa que você não gosta na maternidade. Tudo eu. Mentira. Não, mentira também. Uma coisa que eu não gosto da maternidade... Difícil, hein? É porque a gente sabe reclamar de muitas coisas, mas tem que intitular uma coisa que a gente não gosta. Não pensa muito, ver o que vem primeiro. Não, mas é que tá, né? E também não vou ser hipócrita falar que não tem alguma coisa que eu não gosto na maternidade. Claro que tem, agora, mas é difícil você intitular. Mas é que a gente usa esse não gosta de propósito, sabe? Sim. Assim, porque é tão difícil a gente falar em voz alta, né? Assim, eu Assumir. não gosto disso na maternidade, assim, o peso que vem junto. Eu não gosto de muitas vezes eu não ser só a Aline. Eu acho que o fato de eu ter perdido a minha individualidade. Eu não gosto da falta de privacidade que a maternidade me traz. De ter que dividir meu espaço o tempo todo. Não tô só falando com as minhas filhas, com o meu marido, mas com a família, com funcionários. Sim. Eu não gosto do que... desse excesso de gente que teve que entrar na minha vida e que é extremamente importante. Eu sou muito grata de ter toda essa rede de apoio, mas eu não gosto da falta que a Aline me faz, entendeu? De ser autossuficiente, ser só eu. Sim. E um momento mais especial que você destaque, assim, da tua vida no teu maternar, das meninas? Eu acho que foi quando a minha mais nova chegou em casa, eu olhei pras duas, tipo, se curtindo. E até hoje, quando eu pego as duas juntas, se curtindo, se abraçando. Às vezes, aquela famosa cuspe na testa, né? Minha mais velha demorou quase 2 anos e meio pra assistir televisão e eu só implementei a televisão que ela usa óculos. Então eu tive que incentivar, tipo, se você botar óculos, mamãe vai deixar você ver um pouquinho de desenho. Foi assim que eu deixei ela ver televisão. A mais nova não, né? Desde o berço, basicamente, ver. Então, hoje em dia, a mais nova é viciada em Elsa e todas as princesas. Ela não fez nem 2 anos. É isso. Então, é o famoso cuspe na testa. Mas com a mais velha, então, já vendo, né? É tão difícil. Cara, é impossível. Mas então, um momento que eu amo é quando as duas sentam bonitinha no sofá e dão uma mãozinha pra assistir juntas. Sem ninguém pedir. Ela simplesmente dá uma mãozinha e fala assim, deve ser maravilhoso, né? É lindo. É lindo. É lindo demais. E um momento desafiador? Sem chorar? Você tá aqui num ambiente seguro pra chorar. Eu acho que pra mim o momento mais desafiador de todos foi me deparar com a maternidade sem a minha mãe.
que é a pessoa que pra mim sempre foi referência de maternidade, sempre admirei ela demais como mulher, como ser humano, especialmente como mãe. Não é que ela, foi o que eu já falei pra vocês, não é que ela não deixava nenhum pratinho cair, ela deixava vários. Mas nunca o da maternidade. Nunca o de ser mãe. Então, pra mim foi muito duro ter essa invasão de pessoas na minha vida e nenhuma delas era minha. Entendeu? Ter que me adaptar com novas pessoas. Tirando meu pai, graças a Deus que tá aqui. Mas, tipo assim, né? São pessoas novas do meu ciclo. Que não eram pessoas que exatamente acho que eu mais queria abrir minha intimidade. E que eu fui obrigada a me permitir abrir. Porque eu precisava de ajuda, né? Porque precisa-se de uma aldeia inteira pra criar um filho, né? A gente sabe disso. Essa história, mas eu não tenho rede de apoio. Eu falo, é impossível. É impossível. Ou você tem uma vizinha, mas eu sou mãe solteira. Você tem uma tia, uma prima, uma amiga, alguém, mais uma pessoa tem que segurar o bebê pra você fazer cocô, cara. Alguém te segura. Entendeu? Sim. Completamente sozinha você não é. É impossível. Sim. Fisicamente impossível. Sim. Então, assim, eu acho que pra mim o momento mais desafiador foi quando eu me deparei sendo mãe sem ter a minha mãe. Sim. A gente teve um episódio que tem justamente esse tema, né? A mãe sem a mãe. E é um tema que toca, né? Que é necessário, né? Porque eu acho que é um momento onde as nossas mães, elas ficam mais em evidência, porque a gente tá experimentando um lado que... Exato, a gente tá renascendo. E quem que a gente quer ter? Uma mãe quando a gente renasce, né? Exatamente. E quem que geralmente cuida da mãe quando o bebê nasce e tem esse deslocamento da É atenção? isso, né? é a Uma única mãe cuida pessoa muito. que a gente tem certeza que a gente pode falar o que a gente quiser, que nunca vai deixar de ser nossa mãe, que a gente pode ser 100% a gente, tanto descabelada, ou estressada, ou só quero chorar, ou só quero rir, ou não quero fazer nada. Você pode ser 100% você. É a única pessoa no mundo que você pode ser 100% você. Sim. Ou a mãe, ou o pai, né? Enfim, mas é um parente seu próximo. E pra mim essa era a minha mãe. Era a única que eu podia ser 100% a Aline sem filtros. Sim. Então acho que é quando a gente mais precisa. É quando a gente vira mãe, a gente precisa ter alguém pra ser sem filtros. E é muito difícil não ter esse alguém. Sim. E pra gente fechar, então, o que você mais buscou ou busca ainda no Google sobre o tema maternidade? Aplicativos para ajudar. Justo! Justíssimo! Foi uma pesquisa árdua, né? Sigo buscando, E né? que Porque, afinal agora, de contas, quem eu quero buscar, melhorar. Vai achar o Dinda, né? Vai achar a agenda, exatamente. Quer divulgar? Divulga o Instagram, fala um pouquinho do aplicativo. Bom, assim, o aplicativo é meu app Dinda, pra quem quiser buscar no Instagram, site app Dinda. Como eu dividi com vocês, a gente tá numa fase agora que o aplicativo já tá no ar, quem quiser baixar. Não tá com a melhor das usabilidades do mundo, porque a gente ainda tá um bebê prematuro que nasceu prematuro, então estamos em muitas melhorias. Mas que em breve mesmo, eu posso dizer pra vocês que até assim, meados de abril, o negócio vai estar bonito, vai estar redondo. Pra quem quiser, eu convido a usar pra poder tentar aliviar um pouquinho, que eu sei que a gente não vai ser suficiente, mas pelo menos um pouquinho dessa sobrecarga, transformar isso de uma forma um pouquinho mais leve. Eu já baixei o meu. Eu baixei lá atrás, eu já tenho, Mas a gente ainda tá fazendo a reeducação da família. Legal. Isso aí. Aline, muito obrigada. Muito meninas, mesmo. obrigada a vocês. Foi uma Beijo. honra. Foi uma delícia. A gente precisa muito trocar sobre esse tema sempre, né? Precisa sim. Foi muito bom mesmo. Obrigada por esse convite. Obrigada, Me sinto você muito por ter honrada por esse espaço. topado. É isso. Valeu. Um beijo.